Transição em Brasília. O presidente eleito recebeu embaixadores da Rússia, do Líbano e de Portugal na sede da transição. E também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Mas o dia foi mesmo de cuidar da engenharia do futuro governo. Jair Bolsonaro fez uma espécie de reunião ministerial com novos ministros e assessores. Na pauta, o planejamento para o ano que vem, além de menos ministérios, estruturas enxutas. A gente está trocando o pneu com o carro andando. Então, o que ocorre? Tem programas, projetos, concessões, licitações que estão em processamento, em andamento, que vão literalmente cair no colo do governo Bolsonaro. Como é que a gente faz? Para que lado a gente direciona? Isso, os futuros ministros têm que ter isso claro como medidas e o que quer que o governo vai fazer e poder explicar para a sociedade. O articulador político do futuro governo disse que a montagem da equipe deve estar pronta até o fim do mês. Hoje já foi. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Foram anunciados novos nomes. Em uma rede social, Jair Bolsonaro divulgou o nome do escolhido para liderar a Advocacia Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, atual corregedor da AGU. Ele é pós-graduado em Direito pela UNB, mas ainda não decidiu se o cargo continuará com o status de ministro. E Gustavo Bebiano, ex-presidente do PSL, partido de Bolsonaro, vai assumir a Supersecretaria-Geral da Presidência da República, que toca o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, responsável pela agenda de concessões e privatizações. Também vai cuidar da Secretaria de Comunicação. A principal tarefa da Secretaria é o trabalho de modernização do Estado, desburocratização, GovTech. Talvez pela primeira vez o governo federal olhando para a sua atividade fim, que é servir bem a população. O futuro ministro da Defesa, general Azevedo e Silva, apresentou o novo comando das Forças Armadas. Da Marinha será o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior. Do Exército, general Edson Leal Pujol. E da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. Questionado sobre a intervenção no Rio, o general disse que ela acaba em 31 de dezembro e que é possível prorrogar a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Enquanto Jair Bolsonaro cuida da montagem do governo, a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro, prepara a mudança de endereço da família. Ela veio a Brasília para conhecer o Palácio da Alvorada. Foi a atual primeira-dama, Marcela Temer, que fez as honras da casa. Mostrou cômodo por cômodo do palácio, onde o futuro presidente pretende morar. Michele Bolsonaro deixou claro que quer cuidar de assistência social. Todos os projetos sociais possíveis. Até porque era algo que eu já fazia antes de me casar com o Jair. Então eu tenho um chamado para a ação social. Comunidade surda, pessoas com deficiência e portadores de síndromes. No fim do dia, Bolsonaro e a mulher visitaram a residência oficial do Torto, que passará a ser usada por eles até a posse. Hoje, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, publicou numa rede social que virá ao Brasil se encontrar com Jair Bolsonaro. Bolton disse que os dois têm interesses em comum e vão trabalhar em conjunto para ampliar a liberdade e a prosperidade no hemisfério ocidental. O governo brasileiro assinou hoje um acordo de livre comércio com o Chile. Uma visita relâmpago de pouco mais de 4 horas. Em Santiago, o presidente Michel Temer foi recebido com honras militares pelo colega Sebastián Pinheira. 4 anos depois de Brasil e Chile zerarem as tarifas de importação, ministros dos dois países assinaram um acordo de livre comércio com 24 temas. Entre as promessas, reduzir a burocracia e acabar com a tarifa extra cobrada de visitantes que usam telefone celular. Temer destacou que o acordo foi negociado rapidamente, em menos de 6 meses. Pinheira afirmou que as medidas vão estimular as exportações de pequenas e médias empresas. Ele elogiou o governo Temer, disse que a economia brasileira melhorou com a retomada das reformas, a queda da inflação e dos juros.
Depois do almoço, Michel Temer deu uma rápida entrevista coletiva. Disse que ainda não decidiu se vai sancionar ou vetar o reajuste aprovado pelo Senado de 16,38% do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que poderia ter um efeito cascata no Judiciário. Estou pensando. Aliás, nesses próximos dias eu decido. Desde que não haja um grande agravo econômico, eu sanciono. Se houver, eu veto, mas eu estou examinando ainda. No mês de outubro, a economia brasileira criou mais de 57 mil empregos com carteira assinada. Apesar de positivo, o número é menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado. O comércio e o setor de serviços tiveram os melhores desempenhos. No acumulado em 2018, o país gerou mais de 790 mil vagas formais no mercado de trabalho. O Senado aprovou o texto base do projeto que estabelece as regras para a desistência da compra de imóveis na planta, o chamado distrato. O projeto prevê multa de até 50% do valor pago pelo consumidor em caso de rescisão. Thaís sonhava com um casamento e um apartamento novo. O casamento saiu, como provam as fotos. Já o apartamento... Não teve apartamento? Não teve apartamento. Mas teve casamento? Mas teve casamento. Ela e o então noivo compraram na planta e durante a construção pagaram R$60 mil. Quando foram receber as chaves, 2 anos depois, o valor da prestação era o triplo do que estava no contrato por causa dos juros do financiamento imobiliário. Eles não tinham como pagar, desistiram do negócio e agora brigam na justiça para receber o dinheiro de volta. Foi algo assim que até hoje nós não conseguimos digerir ainda, porque era o nosso sonho, né? Depois de anos namorando, era o nosso sonho. Foi tudo muito estudado, muito planejado e de repente... Assim como aconteceu com a Thaís, quando alguém decide devolver o imóvel, há grande chance de o caso parar na justiça. Advogados dizem que o processo demora de 1 a 5 anos. O Superior Tribunal de Justiça entende que é razoável que as empresas fiquem com 10% a 25% do valor pago pelos compradores e devem devolver o resto. Mas não há uma lei determinando as regras. As construtoras também reclamam da falta de regras. Dizem que a construção de um prédio envolve um investimento grande e o número elevado de distratos prejudica o planejamento. Neste ano, 26% dos imóveis vendidos foram devolvidos para as construtoras. O objetivo de ter uma penalidade é para não banalizar o distrato. Com uma regra clara, determinada, você permite que o empreendimento tenha um fluxo normal de desenvolvimento e não tenha sobressaltos com distratos que muitas vezes impossibilita o fluxo normal de recursos para chegar ao final do prazo determinado, você ter aquela obra pronta. O texto base aprovado ontem no Senado prevê que no caso de atraso na entrega do imóvel em até 6 meses, a construtora não tem obrigação de pagar nada ao cliente. Já para atrasos acima de 6 meses, o comprador pode desfazer o negócio, receber tudo que pagou de volta, mais multa, em até 2 meses. No caso de distrato, que é a desistência da compra de imóveis, o projeto permite que as construtoras fiquem com até 50% dos valores pagos pelo consumidor. Este advogado diz que é preciso estabelecer regras para dar segurança jurídica para as duas partes, mas ele acha que o projeto torna a situação pior para o consumidor. Não é bom para o consumidor porque o consumidor vai perder não só 50%, ele vai perder mais o valor da comissão de corretagem. Então, num exemplo hipotético, se ele comprar um imóvel de R$500 mil, ele vai pagar 40 mil de comissão e ter pago 60 mil de prestações, ele vai perder, neste caso, 70 mil reais, ou seja, ele vai perder 70% do que ele pagou. Hoje, o Senado votou destaques do projeto. Uma das mudanças é a obrigação para as construtoras de apresentar um resumo com as principais informações da aquisição do imóvel, como o valor da prestação e dos juros. Os senadores não modificaram os principais pontos da proposta, mas como alteraram alguns trechos, o projeto precisa voltar para a Câmara. A seguir, os paulistanos enfrentam o primeiro grande teste. Gente, com essa crise econômica que o Brasil vive, ter uma segunda fonte de renda passou a ser uma necessidade. Te convido a conhecer um método garantido e muito lucrativo para, em 30 dias, estar ganhando de 2 a 10 mil reais por mês, precisando apenas de uma conexão com a internet, mesmo que você não tenha nenhuma experiência. O método que permitiu a mim, que venho de origem humilde, hoje ter uma vida confortável e me tornar referência em vendas online no Brasil. Dá uma olhada nos meus últimos resultados. Em um mês, eu faturei mais de 100 mil reais. Clica agora mesmo no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Mas corre, porque logo eu vou ter que tirar esse vídeo do ar.